o treinador do Guarani, né? Primeiro, Humberto, bom dia. Dá para dizer que o Guarani já está pronto, né? Se as alterações são aquelas que a gente já imaginava, as voltas do Kevin e do William, com a entrada na zaga do Ferreira e do Bruno Xavier no ataque, e essa questão do torcedor invadir Sorocaba. Gostaria que você falasse das duas questões. Bom dia. Equipe definida, preparação muito bem feita. Não poderia ser diferente para um jogo desse tamanho, um jogo com a importância que tem esse nosso confronto. E você bateu num ponto muito positivo. Eu fiz questão de até comentar com os atletas, né? Tamanha a importância do jogo e como o nosso torcedor tem abraçado essa causa nesse momento. Então é nessa linha que a gente vinha pedindo nos outros jogos. O torcedor tem nos apoiado, tem nos ajudado, e é o momento agora de nos unirmos, de nos fortalecermos para que a gente possa brigar pelo objetivo comum do Guarani, que é sempre estar ali nesse pelotão da frente, para no momento que entrarmos no G4 não sair mais e desfrutar desse momento com acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então eu tenho certeza, pela procura, pela busca de ingressos que o torcedor tem feito, tenho certeza que estarão lá nos apoiando, e o bugrino, quando vai nos estádios, o barulho é bem maior. Então eu tenho certeza que vai para Sorocaba um bom número de torcedores que vai nos apoiar, e será também esse 12º jogadores que a gente sempre conta com eles. Eu tenho certeza que juntos seremos mais fortes e conseguiremos assim o nosso objetivo. O time está isso aí mesmo, está definido. Bom, Beto, no campeonato tão empolado como essa Série B, qual os riscos que você corre lá em Sorocaba, né? O que você espera dessa partida contra o São Bento? É um time que está no meio da tabela, mas que não é um time aí que não é porque está no meio da tabela, como vocês dizem, que não vai oferecer nenhum tipo de perigo, né? Sim, é um time experiente, é um time que compete muito, briga também pela sua permanência, então ele vai jogar também. Então é como nós falamos nas outras rodadas, a partir desse momento, o jogo do Juventude em diante, ainda mais quando estava faltando 10, agora 9 rodadas, todo jogo tem um objetivo para alguma equipe, uns brigando para se manter no G4, outros para entrar no G4, outros para se manter na Série B, outros para sair dessa zona de rebaixamento. Então é mais uma decisão dessa maneira que a gente tem encarado, mas o que nos deixa confiante é que a nossa preparação foi muito bem desenvolvida, os atletas estão confiantes, sabem da importância dessa partida, o que representa esse jogo, e junto com nossos torcedores tenho certeza que iremos executar da melhor maneira a nossa estratégia para que possamos aí sair de lá com um resultado favorável. Humberto, o Guarani está muito perto de alcançar o objetivo que está desde o começo do ano, né? O G4, a letra mais falada aqui é o G. O G4 está entre os 4 times. De que forma controlar o jogo lá? O São Bento está vivendo um momento frágil, não vence há 3 rodadas. De que forma conseguir alcançar esse objetivo e, como você disse, não sair mais? Primeiro é da mesma maneira que a gente tem jogado. O jogo contra o Vila, a gente sabia que o Vila também necessitava da vitória. Todas as equipes que jogam em casa têm que tomar a iniciativa, mas a gente não está abrindo mão de ir lá jogar. Assim nós fizemos contra o Vila, adiantamos nossas linhas, principalmente no primeiro tempo, marcamos forte, quebramos esse ímpeto do adversário, geramos desequilíbrio para eles, tirar o conforto deles, é isso que a gente tem pedido. Então o jogo contra o São Bento da mesma maneira, não podemos fugir da nossa essência, da nossa característica de jogar para frente, claro, com organização defensiva, não dando ao adversário aquilo que ele tem também de forte, que são as suas combinações dos corredores e esse jogo de transição. Então nós temos que marcar forte e quando tiver a posse de bola jogar com velocidade para envolver o adversário, gerar desconforto, desequilíbrio para eles, para a gente chegar ao gol que nos dará a vitória, que esse é o nosso objetivo, ir lá e vencer o nosso oponente e fazendo sempre o nosso melhor dentro e fora de casa. Humberto, e como vem sendo a sua conversa, né, com o grupo, porque daqui para frente cada jogo é uma decisão, né, até mesmo para controlar aí a ansiedade e o fato também do Guarani nos últimos 10 jogos jogando fora de casa sofreu apenas uma derrota para o Paysandu. Foi uma conversa nossa da terça-feira, né? A gente passou o vídeo, foi uma conversa até um pouco mais longa. Colocamos lá as equipes que estão brigando para esse acesso, são os privilegiados que eu tenho falado. Os 4 que chegaram no dia 24 ali dentro serão os privilegiados. E que nós conversamos, eram 54 dias, 9 jogos, para a gente mudar de patamar a nossa vida, a nossa família, aquelas pessoas que nos cercam, o clube, o nosso torcedor, então todos pudessem vivenciar esse momento. Então, o que nós teríamos que fazer de diferente a mais daqueles outros concorrentes que a gente tem também, que almejam as mesmas coisas. Então, deixei que eles falassem, eles falaram,
e é claro que a gente inseriu mais outros ingredientes, porque daqui para frente a gente tem que abrir mão de muitas coisas para que a gente possa como a gente tem um objetivo comum. Eu entendo muito como comprometimento é você abrir mão de certas coisas para esse objetivo ser alcançado. Então, esse momento agora é justamente para isso, a gente fazer o a mais, ter reserva de energia para ser consumida, para que a gente consiga, no final do jogo, no dia 24, ser um dessas equipes privilegiadas que vão jogar a Série A do ano que vem do Campeonato Brasileiro. Humberto, eu me lembro naquela partida contra o Goiás, aqui no Brinco, na derrota, onde o Humberto, profissional, técnico, foi muito criticado pela torcida, até muitas pessoas pedindo a saída do Humberto. A diretoria o manteve, o trabalho foi dado a sequência e o resultado tem aí aparecido. Como é que você trabalhou naquele momento que era crítico do campeonato? O Guarani acabou, como você disse, subindo de produção e hoje está à mercê de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Como é que você lidou com tudo isso, Humberto? Na mesma linha, das nossas convicções. É claro que a insatisfação do torcedor é nossa também, é minha. Vocês que acompanham sabem como eu sou competitivo. Eu odeio perder. Acredito que todos também, ninguém gosta de perder. Isso me intriga bastante, vai buscar. Quando eu venço os jogos jogando bem, eu tenho sempre indo buscar também melhoria, para que eu quero sempre que minha equipe trabalhe, que jogue, tenha performance, tenha um bom resultado. E naquela oportunidade nós iniciamos o jogo muito bem, tomamos o gol, desorganizou, sofremos o revés, mas a gente manteve a convicção, acreditar nos valores que a gente tem aqui. Vocês já, até mesmo lá na Band, teve algumas pesquisas, então grande parte dos torcedores também nos apoiando, acreditando no nosso trabalho. O trabalho, os números têm provado isso aí desde o início do ano. A gente tem conseguido, junto com o grupo, comissão técnica, quebrar alguns recordes dentro desse ano. Então faz com que a gente tenha confiança, tenha segurança que o trabalho está sendo bem desenvolvido. E no momento de derrota a gente não pode ver terra arrasada, não podemos ver que está tudo errado, e no momento de vitórias também achar que está tudo muito mil maravilhas e deixar de trabalhar. Então nós temos que manter a convicção, manter o equilíbrio. Acho que a palavra-chave é o equilíbrio. Então nesse momento de dificuldade a gente pôde manter esse equilíbrio, e por isso que a equipe deu essa volta por cima, está postulando aí também, tem brigado de igual para igual, e as oportunidades estão nas nossas mãos também. Então nós vamos brigar com toda a nossa reserva de energia para a gente conseguir esse objetivo, que será muito importante. Isso que eu tenho colocado na cabeça dos atletas, que será muito importante. É um grupo jovem, para eles atletas, para nós da comissão também. É meu primeiro ano como trabalhando, e para o Guarani, porque vem uma receita extraordinária por essa questão de custo, é muito importante. O Guarani também dá esse salto, por aí que vindo nesse momento de reconstrução. Então é manter essa linha, manter a convicção e saber que você tem que sempre evoluir, melhorar a cada dia. Então é nessa linha que eu trabalho, com equilíbrio e com clareza e com convicção daquilo que eu acredito. Humberto, você disse aí que teve uma conversa, com os atletas, e cada um colocou o ingrediente principal aí na visão dele para conseguir esse acesso. Mas na sua opinião, quais que são os ingredientes aí principais para tornar o Guarani diferente nessa reta final para conseguir o acesso? É aquilo que eu falei. Primeiro, fora de campo, a gente abrir mão de algumas coisas que às vezes nos dá prazer. Então é um momento de sacrifício. Então nós temos que ser inteligente, todo momento de descanso, alimentação, não deixar de se alimentar, não deixar de descansar. É claro que o lazer, esse lado da família também é importante, mas nesse momento a gente tem que saber equilibrar bem para não gerar nenhum tipo de desgaste, porque os jogos vão te exigir o seu máximo, o seu melhor. E dentro de campo você vai conseguir fazer mais ajuste agora. Reta final de campeonato, dificilmente você vai evoluir um atleta muito radical, você vai melhorar alguns ajustes ali. Então é nessa linha que a gente tem ido, mostrando as possibilidades, o que vai representar você subir com uma equipe do tamanho do Guarani. Então esse sonho, essa chama tem que estar acesa o tempo inteiro dentro dos nossos corações. Então é nessa linha que a gente tem buscado trabalhar nessa parte emocional, para que possamos aí, no término dessa competição, comemorarmos junto com nossos torcedores que esse ano maravilhoso que a gente tem vivenciado. Humberto, a defesa do Guarani melhorou muito, depois das entradas aí do Agenor e também do Fabrício, e o Felipe Maia e o Fabrício se entenderam muito bem. O Guarani tem uma das melhores defesas do segundo turno, e você não terá o Maia para o jogo de amanhã, vai ter o Ferreira, que ontem esteve aqui na entrevista coletiva, disse que está melhor, fisicamente, tecnicamente, até provocou uma polêmica, citou lá que no derby ele fez pênalti lá no André Luiz da Ponte. Enfim, o que você está esperando? Causa uma certa preocupação o Ferreira jogando aí pela primeira vez ao lado do Fabrício?
Não, o atleta tem nossa confiança, está tendo treinado, o Ferreira conhece muito bem a casa, conquistou aqui também um acesso da C para B, é um atleta experiente, tem treinado bem, então tem a nossa confiança, por isso vai a campo, tenho certeza que vai nos ajudar. Até porque é por isso que eu gosto de trabalhar todos os atletas e tenho falado diariamente para os atletas que não são relacionados. Então a gente tem dado um carinho maior também para esses atletas, para quando eles tiverem a oportunidade de entrar nos jogos, podemos assim manter aquilo que a gente vem fazendo, o nosso desempenho. Se você for analisar os últimos jogos nossos, desde o Sampaio Correia, o número de rodízio que a gente tem feito, às vezes questão de cansaço, às vezes questão de cartões, às vezes questão de lesões. Então a gente tem conseguido girar todo mundo, por isso a importância de trabalhar todo mundo com a mesma minutagem, com o mesmo caráter técnico e tático, para quando eles puderem entrar, eles possam estar seguros para poder desenvolver o seu melhor trabalho e ajudar a equipe a conseguir os objetivos. Então, é nessa linha que a gente tem trabalhado e tenho certeza que o Ferreira vai nos ajudar a manter esse bom momento e sairmos de lá com o nosso objetivo, que é vencer. Bom, Zé, aí a entrevista coletiva